Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês vão conseguir projetar, já está aqui na tela. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o homem que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia, uma grande festa, um grande banquete, e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou os seus servos dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos, um a um, começaram a se excusar, a se desculpar. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro diz: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E disse o outro: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E o servo foi e fez da forma como o Senhor lhe orientou. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Podeis assentar. Você que tem Bíblia, se você quiser, deixa aberto em Lucas capítulo 14 e em Mateus capítulo 22, do versículo 1 e versículo 12. É o mesmo assunto. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Esta parábola, ela está em 2 livros da Bíblia. Está aqui e está em Mateus, no capítulo 22. Aqui é chamada a parábola da grande ceia. Em Mateus 22, trata como um grande banquete que um rei fez pelas bodas nupciais do seu filho. Um filho que vai se casar. E aquele rei prepara um grande banquete, para celebrar o casamento do filho. E aqui é um pai que faz uma grande ceia, uma grande festa, e convida uma série de convidados para participar deste evento. O assunto é o mesmo, a parábola é a mesma, elas se misturam, elas se complementam. E ainda é assim no Oriente, tanto no mundo judeu, quanto no mundo árabe, o pessoal armênico, iraquiano, eles têm um hábito de fazer festas longas, prolongadas, Festa normalmente dura uma semana, e às vezes até um pouco mais. E é um povo, sempre foi um povo muito festivo. E cada evento que eles tinham era motivo para festa. Tanto assim que no Velho Testamento, a história de Israel, ela se mistura com história de festas. Festas dos tabernáculos, festa da colheita, festa do Pentecostes, festa do Turim, e vai embora, festa da Páscoa, a saída do povo de Deus do Egito. Então é um povo que tem na sua cultura a festa como um elemento importantíssimo.
um elemento assim maravilhoso. Então, quando se tinha uma festa, se focava nela, e para que se desse a esta festa o valor, a importância que ela assim merecia. E nesses dois casos, está se tratando da festa de casamento do filho de um rei, de um príncipe. E a Bíblia diz que aquele rei ou aquele pai mandou seus servos, funcionava mais ou menos assim. A comunicação era um pouco mais complicada, você ia fazer uma festa, você mandava alguns servos de antemão verificar quem poderia naquele dia, naquela data, estar disponível para aquela festa. Então saíam para um lado, outro para o outro, iam para o norte, sul, leste, oeste, saíam, e eles voltavam com o relatório para o anfitrião, né? O dono da festa, dizendo: olha, do meu pessoal vai vir 10, o outro do meu 50, do meu 100, e aí ele tinha um relatório de um número que lhe daria assim a condição de preparar a festa em função daquele número de pessoas que confirmaram que viria a festa. Então esse rei fez isso, e aí ele tinha uma relação agora de antemão, de um número, sei lá, 300, 200, 400, que confirmaram que viria a festa. Aí ele pegava, ele preparava o melhor, né? Matava os bois, matava os bezerros, né? Contratava músicos, adornava o salão de uma forma muito adequada, preparava mesas de frutas lá, sei lá, mesa de queijo, os alimentos tradicionais, e deixava tudo muito bem adornado, alimento para aguentar a festa 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Aí ele pegava essa relação, transformava em convite e mandava para os servos novamente, e com a seguinte colocação que nós acabamos de ler: olha, está pronta a festa, tudo já está preparado, vinde ao banquete. E esses homens fizeram exatamente como, né, o rei ou o pai de família assim determinara. E eles foram. E acontece um negócio impressionante. Acontece um negócio extremamente esquisito, né? Contraproducente, um negócio meio que lógico. Os grupos aqui representados na Bíblia começaram a se escusar, a se desculpar, com desculpas falsas e mentirosas. Um deles diz: olha, comprei um campo ou uma grande propriedade e vou analisá-la. Não existe isso. Você analisa primeiro e compra depois. Você vê documentação, vê se dá enchente, vê se não é terra grilhada, você vê tudo, depois você compra. Primeiro você analisa e depois compra. E aqui ele diz o contrário: comprei uma grande propriedade e eu preciso ir vê-la. Um outro diz a mesma coisa: comprei 5 juntas de boi, 5 pares de boi, que eram usados para carga, vou experimentá-las. Outra mentira, porque normalmente você experimenta, você testa, você vai lá, faz um test drive no carro, faz um test drive lá nos bois lá, né? Vai lá, analisa o cavalo, né, Diogo, vê se os dentes estão normais, se ele é velho, se ele tem berne, se não. Depois de analisar tudo, falando isso porque o Diogo está criando cavalo agora. Depois de analisar tudo, você, ok, eu compro o cavalo, ou eu compro o boi, ou eu compro o carro. Aqui é o contrário, ele diz: compramos 5 juntas de boi, e agora eu vou experimentá-las. E um outro diz: olha, casei, não posso ir. E eu fiquei pensando isso hoje pela manhã, quando eu preparava essa mensagem, orando. Aquele rei, ou aquele pai de família, não mandou um convite, né? Lá em São Paulo a gente faz muito isso, eu não sei se aqui, igreja, então a gente fez tanto isso, né?
para não pagar mão de obra, e a igreja está sempre com caixa apertado, a hora de você fazer parede, levantar uma laje, você faz um mutirão, dá uma feijoada lá, e as pessoas vêm para gastar um dia inteiro mexendo massa, pondo lata nas costas para encher uma laje, né? Aquele rei estava convidando as pessoas não para virem trabalhar, não convidou para que eles viessem prestar um socorro social, não veio para que viesse fazer um mutirão da boa vontade para ajudar os necessitados ali da região. Convidou-os para uma festa, para um banquete gratuito, não custava nada. Não sairia do bolso de ninguém, era uma oportunidade de você passar momentos de alegria, rever amigos, se confraternizar com parentes. E o que leva, de uma forma generalizada, pessoas que tinham confirmado que iam e simplesmente cancelam? Nós não vamos. Nós não vamos para a festa. Nós não vamos para o banquete. Nós não vamos nos alegrar. Isso não está na Bíblia à toa, irmãos. A Bíblia é o livro de Deus. Não é a palavra, não é um livro que contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É muito mais amplo. E cada ponto, cada versículo, cada capítulo que está aqui porque é de alguém que nos conhece. Esse aqui é o manual do proprietário. É um manual que trata da nossa vida, da nossa história, das nossas deformações, dos nossos problemas. Se o mundo inteiro se direcionasse pela palavra de Deus, não haveria mais guerra, não haveria mais fome, não haveria, delinquência, não haveria uma porção de coisa. Mas nós queremos tudo. Durante muito tempo lá na ONU, tiraram, tinha um quadro lá, com dizeres no livro de Isaías que dizia: haverá paz quando o homem transformar a espada em enxada, né? A arma em um instrumento de bens. Só que a continuidade do versículo não estava lá. Mas para isso é importante que o homem venha a temer a Deus. As pessoas querem paz, desde que não tenha Jesus na paz. As pessoas querem ter vida, desde que o Senhor da vida não faça parte da história da vida delas. Elas querem até uma religião, desde que não passe pela cruz, desde que não passe pelo sangue do sacrifício do Senhor. Então, a Bíblia trata da nossa vida, é o manual do proprietário, né, do fabricante, que vai cuidar de nós, seres criados por Deus. Quando Jesus fala dessa festa que ninguém quis ir, eu falei: o que tem aí, Deus? Qual é o problema? E eu comecei a entender algumas coisas importantes. Eu vou falar rápido porque não é essa a mensagem. Vocês já viram a programação da televisão? Basicamente, o que dá Ibope? São os programas que noticiam situações policiais, né? O crime, né? A invasão das drogas, morte, assassinato. As novelas, em sua maioria, vão tratar dos problemas de separação, de infidelidade, né? De depravação. Os filmes vão tratar de suspense, de terror, de pavor. Analisa. Na grade de uma programação, quantos programas de humor tem? Tem algumas coisas lá tiradas do pó e colocadas de sábado no horário que ninguém vê. Por quê? Porque humor, alegria, não dá Ibope. Porque a alma humana, depois do pecado,
ela tem assim uma ligação muito forte com o sofrimento. Por que as drogas se expandem e dominam? Se todo mundo sabe que é uma viagem que na maioria das vezes não tem volta. E quando volta depois de ter perdido 5, 10, 20 anos da vida, de ter detonado a mente, de, ter se arrebentado, estourado a família financeiramente, mas mesmo assim a droga prospera. Por que a justiça anda assim de passos de tartaruga, enquanto a injustiça, o mal é uma lebre, é uma velocidade enorme? Por que a gente tem que ensinar os filhos com muita aptidão, com muita vontade e determinação o bem? E o mal você não precisa, parece que faz parte. Então o que eu entendi é que nós temos uma deformação, nós temos uma característica muito para a dor, para o sofrimento. Renato, se não fosse um banquete, preste atenção, e fosse a crucificação de alguém, o enforcamento de alguém, o apedrejamento de alguém, teria muito mais gente presente do que o número de convidados. Pode analisar. Se fosse para contemplar um desastre, teria muito mais gente. Por que numa festa? Essa é a nossa realidade. Por isso que lá em Mateus, há um versículo-chave nesse capítulo que diz: muitos são chamados e poucos escolhidos. Por isso as coisas de Deus caminham de uma forma muito lentamente. Por isso que esse ato de trazer alguém para a igreja é um ato que custa muito. É jejum, é oração, é liga, é mandar WhatsApp, alguém não atende, você vai e não abre a porta, e você liga, a pessoa não te responde. Custa, por quê? Porque qualquer coisinha é o suficiente para nós sairmos de um lugar que a gente sabe que Deus está presente, que ali tem paz, que ali tem resposta. Mas o lugar ao contrário, por isso Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho e muito larga é a porta que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Jesus disse que a lei e os profetas prevaleceram até João Batista, e a partir dele vem Jesus, que o reino de Deus é conquistado na força, no esforço, na determinação. Por quê? Porque nós deliberadamente, por isso que a Bíblia diz que Deus olhou dos céus e viu que não havia sequer um justo, um que praticasse a justiça. Todos se nivelaram na mesma condição de perdidos e pecadores, que não querem nada mais além do que se afastar de Deus. Todo mundo é religioso, é bonito isso. Mas andar e querer agradar a Deus é algo que a gente tem que, pegar leve, que não é bem assim. Então esse ato de não querer ir numa festa, eu entendi, é que no fundo, a alma humana, o ser humano, se depender dele, ele vai querer estar o mais distante possível de Deus. Tem alguns atalhos: não, mas eu sou religioso, não, mas eu faço bem. Mas o caminho definido, que é o caminho de Deus, esse realmente a gente, vai muito mais para trás do que para frente. Então essa é a realidade que eu vejo aqui. Agora tem umas coisas lindíssimas que eu separei e eu quero comentar com vocês. Por isso nós não podemos ser presunçosos, não podemos ser relaxados, não podemos ser indolentes. Eu falei segunda-feira numa reunião de obreiros: ai daquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente.
foram convidados. Alguém já fez uma festa aqui? É triste. Eu morava na Serra da Cantareira, zona norte de São Paulo. Um lugar difícil para se chegar. Hoje melhorou bastante a estrada. Não era muito longa, eram 5 quilômetros, mas era de serra, muitas árvores. A estrada mal conservada. E nós morávamos lá. E o Renato, meu caçula, que está aqui à minha direita, faz aniversário no inverno. Então pensa, quantas vezes, coitado, a gente fazia a festa dele lá, e preparava, não era uma grande festa, que foi uma fase que a gente morou na serra, que eu estava mais duro do que só Jesus para ter misericórdia, né? Num aperto, numa quebração total, mas a gente faz o que for possível para fazer com que aquela data de aniversário de um filho não passe em branco. E a gente fazia uma festinha lá para o Renato. Infelizmente os outros dois têm aniversário, felizmente, mas no final do ano. O Renato era no meio, no inverno na serra era rigoroso. Quantas vezes a gente teve que comer o bolo sozinho, comer o salgadinho sozinho, porque os parentes para ir você tinha que buscar de carro. Infelizmente era mais ou menos assim, e era uma dificuldade. Então, olha que coisa triste, você faz uma festa, né? Você prepara o melhor. E na hora, o camarada arrogantemente, de uma presunção maligna, diz: não, eu não vou. E mente. A humanidade tem mentido para Deus. Mente, eu não vou. E nós achamos que além de nós não irmos, e estamos causando um prejuízo, nos alegramos, porque achamos que aquilo não vai dar certo, não vai acontecer. Eu tenho uma verdade linda, porém perigosa. O banquete, a festa de Deus, nunca será cancelada. Guarde isto. Se você não vier, vem outro. Se você não fizer, outro faz. Se você tentar vender muito caro o teu passe, né? Não, eu preciso, coitado, né? Não, eu dou o dízimo. Toma cuidado, qualquer dia Deus vai dizer: pega teu dízimo, sabe? Vai plantar batata com ele, sabe? Então nós não temos não estamos com essa bola toda. Não, eu não vou, sabe? Não. Deus, sabe, é como a vida, ela encontra um meio. Se você não encontrar e tiver a oportunidade de estar na presença de Deus, o teu lugar será ocupado por outro. Amém? A festa não será cancelada pela tua ausência. Deus não vai, sabe, substituir o número daqueles que Ele predeterminou para a festa, porque simplesmente você disse: eu não quero. Diz a palavra de Deus: eu estou convosco enquanto vós estiverdes comigo. Aqueles que me buscam me acharão. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. O Senhor é sim o pastor que vai buscar a ovelha perdida, mas o Senhor também é o pai que tinha 2 filhos. O mais velho fica em casa, o mais novo vai embora. E a Bíblia não diz que o pai deixou o mais velho em casa, cancelou todos os compromissos, anunciou na mídia, em toda a mídia televisiva, impressa aí nas redes, dizendo: meu filho sumiu, estou pagando caro para quem encontrar. É um texto complicado para entender. O pai ficou em casa, filho foi embora, a decisão de voltar era dele. Tem ovelhas que nós buscamos, tem filhos pródigos que jamais voltarão para a casa do pai. A festa não será cancelada. E aí, o pai de família manda chamar aqueles que não tinham sido anteriormente convidados.
E há uma palavra linda: convida, traz, força, obriga-os a entrar. O que Deus está dizendo com isso? Que é um empenho de Deus pela tua vida. Deus olhou dos céus e diz a Bíblia que todos estavam perdidos. E o que Ele faz? Jesus se apresenta diante do Pai e diz: Pai, eis-me aqui, no rolo da vida está escrito de mim. E Jesus se coloca à disposição. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Jesus vem. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um Deus trabalhando pela tua salvação, é um Deus trabalhando para que você venha para a festa, é um Deus dando tudo para que você não fique fora, é um Deus que, sabe, se derrama no sentido de colocar o seu próprio filho e disponibilizá-lo para enfrentar uma cruz e morrer no teu lugar. Jesus vai embora e diz: não vos deixarei órfãos, virei outra vez para vocês, eu enviarei o Consolador, você tem o Espírito Santo. Esse todo é um trabalhar de Deus, o Espírito que consola, que conforta, para que você não se afaste dessa presença maravilhosa. Amém? Não há desculpa, não há desculpa. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Primeiro, a festa não será cancelada. Segundo, Deus tem feito um empenho e usado todos os meios, os máximos de meios dele, para que você esteja na presença do Senhor. Em Mateus, não está em Lucas, em Mateus. Uma outra coisa importante que havia naquela época, não sei se acontece ainda hoje. As festas procuravam ter mais ou menos, ainda mais se tratando de festa de núpcias, né? Bodas de casamento. Procurava-se ter uma roupa mais ou menos padronizada. E o rei mantinha, ou dono da festa, o anfitrião mantinha uma condição, sei lá, de costureiros, alfaiate ou alguma coisa, para que aqueles que não tivessem condição e tivesse uma roupa adequada para a festa, para que ele não fosse discriminado, fosse menosprezado, para que ele não fosse olhado assim de uma forma bem julgadora. Olha que pé de chinelo, olha que roupa horrível que esse camarada veio na festa, né? Olha, podia ter vindo aí com tênis da hora, tá com esse chinelo de dedo ainda amarrado embaixo com um grampo, essas coisas que a gente já fez muito na vida, e vocês sabem que funciona. Então, para que não houvesse isso, o rei mantinha, né, um estoque de roupas, ou pai de família, para que os convidados se vestissem mais ou menos. Em Mateus, diz a Bíblia que quando o rei entra no salão para saudar todos os convidados, né? Eu vos saúdo, bem-vindos à festa do meu filho. Ele percebe que tinha um homem que não estava vestido adequadamente, não estava vestido com as vestes nupciais. E aí o rei olha para aquele homem e diz: amigo, como é que você está assim? Como é que você entrou na minha festa dessa forma? E a Bíblia diz que aquele homem emudeceu. E o rei ordenou que aquele homem fosse colocado para fora. E Jesus já dá uma engatada numa colocação. E para os que estão de fora,
haverá choro e ranger de dentes. Então eu trago uma coisa importante aqui, presta atenção, porque isso diz respeito ao culto desta noite. É um culto de Santa Ceia, temos visitantes, ótimo, mas a palavra de Deus não vai ferir ninguém aqui. É possível, os convidados não vieram, o rei manda buscar todo mundo que está na rua, bêbado, drogado, problemático, aleijado, cego, surdo, não tem problema, venha como você está, não tem problema nenhum. Ah, mas você está sujo, aí nós vamos dar um banho em você, as suas roupas não são adequadas, então tem uma roupa para você. Muita gente se vestiu com as roupas definidas pelo rei ali, mas alguém, deliberadamente, por isso a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos escolhidos, assumiu uma posição de, vai ser do meu jeito, vai ser da maneira como eu entendo. Ele ficou com a roupa que ele veio lá de fora. E quando aquele rei, com olhar clínico, né, com os olhos, tochas de fogo que tudo vê, que enxerga o que nós escondemos, que muitas vezes vê aquilo que nós não queremos mostrar, espera um pouquinho, você não está legal, isso não é roupa para você estar na minha festa. E ele emudece. Por quê? Porque ele entendeu que não era da maneira dele. E a Bíblia não diz que ele tomou uma atitude de arrependimento e humildade, diz, olha, vou me vestir adequadamente. O que eu entendo para nós encerrarmos? A gente tem uma porção de coisas para passar aqui na igreja hoje. O que eu entendo? O que eu entendo? Quando Adão e Eva erraram, pecaram lá no início da era humana, caiu dos olhos dele aquela condição de inocência, e quando Deus passa pela viração do dia ali, e os procura, eles estão escondidos, e quando se apresentam, estavam vestidos, né, fizeram ali tipo um manto, né, uma túnica, para cobrir a nudez com folhas de uma árvore, de uma oliveira. E Deus sacrifica um cordeiro para que eles vistam a pele do cordeiro. Não era a maneira como Adão e Eva estavam tentando se esconder. Não era na maneira de Adão e Eva que eles poderiam se vestir da forma que Deus queria. Era da forma de Deus. Deus te chamou. Você veio como você está. Mas a partir desse momento, há uma operação do Espírito Santo em nossa vida, que nos leva a ter roupas adequadas. Eu não estou falando aqui de usos e costumes, eu estou falando de comportamento da alma, do espírito, né? Do caráter, que vai me fazer com que eu esteja vestido, sem ter do que me envergonhar. A minha conduta passa a ser agradável. Nós vamos passar Santa Ceia daqui a pouco, para as pessoas que estão em comunhão. Eu, como diácono, servi ceia há muitos anos em igreja enorme. Nós temos a sede das Assembleias de Deus lá em São Paulo, uma igreja com 4, 5 mil pessoas. Quantas vezes eu estava lá passando com o cálice, tinha lá uma menina, tinha um rapaz ou um jovem, mascando chiclete. Aí passava a ceia, ele pegava o pão, comia, misturava o pão com o chiclete, eu pegava o chiclete de lado, pegava o cálice da ceia, depois que passava o cálice, ele voltava a comer o chiclete, ou alguém estava conversando. Agora mais recentemente a gente vê, as pessoas estão no celular, você passa servindo a ceia, ela toma a ceia, volta para o celular, ou está conversando. O que é isso? O que nos faz achar que é da maneira? Eu li um texto, eu gostaria de traduzir na linguagem de hoje, porque foi escrito nessa linguagem, está em Malaquias capítulo 2, não procure. Deus está dando uma bronca gigantesca, não é no povo de banco, é no sacerdote, é nos pastores. Ele diz o seguinte: vocês vêm ofertar para mim, de qualquer jeito. Os animais que vocês trazem não tomaram
o cuidado de limpar as entranhas deles. Vem misturado com fezes no meu altar. E vocês querem que eu abençoe a vida de vocês? E diz Malaquias, a propósito, aquilo que eu tenho abençoado, eu já transformei a bênção em maldição. Aliás, a maldição já está cancelando a bênção. Eu vou esfregar o esterco desses animais na cara de vocês, diz Deus, que estão agindo de uma forma comum, que estão fazendo as coisas santas, imunda, que estão agindo como Eli e Ofinéias, filhos, de um grande profeta, Ofni e Finéias, filho do profeta Eli, que chegavam diante do altar do Senhor, comiam a comida que era para o Senhor, se prostituíam com as donzelas de Israel, e ameaçava todo mundo, que para eles as coisas de Deus não tinham valor nenhum. E Deus fala em Malaquias, olha, pegue os animais e leve o esterco, o excremento. Dá uma vontade de falar a linguagem hoje, Mas é isso que está na Bíblia. Não é adubo que Deus está mandando, esterco do animal. Vou esfregar na cara de vocês, que acham que eu sou o quê? Aquele homem que tive a oportunidade, porque a vida mudou, foi convidado para uma grande festa, mas tratou as coisas de Deus ali, aquele banquete, como algo de um valor muito pequeno, muito insignificante, muito sem valor. Muito tipo, olha, tem culto, eu vou se quiser. Hoje eu convidei algumas pessoas dizendo, querido, você é batizado, você se batizou, vá na ceia, não fique em casa, avô. Mas de repente chegou um parente lá, vai tomar uma cerveja, não vai vir. E um dia não é vingança, não é vingança. Quem é que nos leva para a destruição? São os nossos próprios atos. Quem é que nos arrebenta? É a consequência dos nossos atos. Jesus disse, eu não condeno ninguém, mas as palavras que eu vos tenho dito, essa vos acusarão e condenarão. A Bíblia diz que aquele que usa de engano não ficará na minha casa, não permanecerá na minha casa. Aquele homem foi de uma forma qualquer, mas indiretamente pela palavra de Deus, ele fez aquilo que alguns anos atrás tinha um programa aí do Raul Gil, que era um tipo, você pergunta, responde, e quem errava, ele pegava o banquinho e saía de mansinho. Quando você menos esperar, sem você entender, você pegou o teu banquinho na igreja e saiu de mansinho, despacito, Não vai cantar não, despacito, devagarinho, pastor, o diabo te abraçou, pegou você pelo tapete vermelho e lá ainda dá um tchau, querido, foi embora, porque você teve a oportunidade de levar as coisas de Deus a sério. Deus te deu tudo, e nós trocamos o melhor por coisas insignificantes. Nós trocamos as coisas santas por coisas de valor nenhum. Nós abrimos mão de Deus em nossa vida. Culto não tem importância, compromisso na igreja não tem importância, oração em casa não tem importância, cuidar da família não tem importância, suprir a necessidade da igreja financeiramente, quando ela assim houver, não tem importância. É do meu jeito, tem que ser assim, ou Deus me aceita assim, ou você se perderá, porque não é do teu jeito. Amém? Ele fez tudo, ele fez o banquete,
Ele sacrificou os animais, pôs uma mesa maravilhosa. Os convidados não vieram, você veio. Sabe, os judeus não quiseram Jesus. A salvação foi estendida aos gentios. Você tem uma oportunidade maravilhosa. Não perca essa oportunidade. Bom, Luiz, se a festa não vai ser cancelada, para fechar, ela tem um período de validade. Está sendo preparadas as bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19. Qualquer dia desses, o número de salvos se completam. A casa se enche. As mesas são ocupadas. Todas as cadeiras são ocupadas. E aí se fecha a porta como Deus fechou a porta da arca. E aí bate, não tem mais jeito. Apocalipse 19, 20 e 21, fora ficarão os adúlteros, os que se prostituem, os homicidas, e todos aqueles que praticam e amam a mentira. Apocalipse 19, 7, e ouviu-se uma grande voz de júbilo: alegrai-vos, exultai, porque a noiva já está pronta, e o cordeiro é enviado, o noivo é enviado para as bodas do cordeiro. Amém? Você tem uma oportunidade de ouro. Um daqueles servos volta para o seu senhor com uma notícia maravilhosa: Senhor, fiz como mandastes, mas ainda há lugar. Aleluia! Há lugar. Venha para o Senhor como você está. Chegando aqui, abra o teu coração. Eu não estou ensinando filosofia, nem religião, nem sociologia. A palavra de Deus, que é o poder absoluto de Deus. Jesus disse: minhas palavras são... Amém? E quando você é impactado por esta palavra, você é revestido com a graça, a misericórdia e o poder de Deus, para andar não mais nu, mas numa condição agradável diante do Senhor. Não importa a tua situação, há ainda lugar. Feito está aqui nesta noite, como o Senhor mandou, e ainda há lugar para a tua vida. Fique em pé. Você viu como a Bíblia é um livro de escolhas? Você vai escolher. Os convidados não quiseram vir. O pai usa de todos os meios para trazer, para que a casa se encha. Deus vai encher a casa dele. Amém? Deus vai encher os céus, sabe? Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi preparar lugar. João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Qualquer dia desses ele vem aqui. A noiva pronta, os lugares todos ocupados. E ele vai nos levar para inaugurar esse condomínio chamado Nova Jerusalém, cidade celestial, feita para aqueles que ouviram e creram na palavra de Deus, que não andaram segundo o curso desse mundo, mas que andaram de acordo com a palavra de Deus, que não temeram, sabe, encarar todos os desafios dessa vida, e estiveram prontos a entregar até a própria vida, para manter-se fiel. É hora de você abrir o teu coração, e dizer: Senhor, eu não quero ficar fora desse banquete. Senhor, eu não quero ficar fora dessa festa.
Diz a palavra de Deus que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquela alegria intensa que coração nenhum foi capaz de sentir e medir ainda, é o que Deus preparou para aqueles que o amam e que andam segundo a sua vontade. Se você viajar esse mundo afora, você vai ver lugares lindíssimos. Talvez nós não vamos conseguir enxergar tudo isso. Provavelmente, não, certeza, não. Se Deus preparou isso para uma vida tão breve, tão curta que a nossa vida aqui na terra, imagina o que Deus preparou para aqueles que vão viver eternamente com Ele. Os olhos nunca viram nada igual. Os ouvidos jamais ouviram sons e melodias tão semelhantes. E satisfação nenhuma será capaz de, assim, ser maior do que aquela que nós teremos quando contemplarmos e vivermos aquilo que Deus preparou. E começa com o banquete de você ouvir a palavra dEle, vir para o seu lugar, não abrir mão do seu lugar, dizer como Jó: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Nu eu nasci, nu eu voltarei ao pó da terra. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Ó Rei, o Senhor fez essa grande fornalha de fogo para todo aquele que não te glorificar e te honrar seja lançado aí. Sadraque, Mesaque e Abednego, pois fique sabendo, Rei, que o nosso Deus pode nos livrar. Ele não disse: o Deus vai livrar. Aí era fácil. Deus pode nos livrar. Porém, se Ele não livrar, nós vamos morrer nessa fornalha. Não vamos adorar essa porta que Ele construiu, porque só Deus. Não vou abrir mão daquilo que é a minha fé. Não abandone o teu lugar na presença de Deus. Diz a Bíblia que Satanás abriu mão disto, se achou tal, perdeu a oportunidade e o seu espaço. E diz a Bíblia que ele, bilhões de anos não havia tempo, e quando não há tempo não tem morte, não se mede tempo. Ele buscou desesperadamente uma oportunidade de arrependimento para voltar ao lugar que ele havia perdido. Alguém já havia ocupado o lugar dele, não se achou lugar. Acho que em Efésios, sobre os castiçais, aonde o Senhor diz: olha, lembra-te aonde caístes e volta a praticar o primeiro amor, porque senão eu virei contra ti, se não se arrepender, e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Você tem um lugar na presença de Deus, é seu, é o seu número, é o seu formato, é o padrão da tua vida. Não saia, não abra mão, não trate com assim indiferença, com desrespeito, não trate relaxadamente. Cuide daquilo que Deus te deu, cuide com amor, cuide com dedicação. Não deixe, eu falei esses dias na casa da minha sogra, problema que houve na família, eu disse: é o seguinte, a gente como pastor, como crente, perdoa tudo, mas não admito que toquem na minha fé, naquilo que é o espiritual que me valoriza, e o espiritual que eu valorizo, não mexa com isso, não brinque com aquilo que representa o meu temor ao Senhor, e aí o buraco é mais embaixo. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Por que você está desse jeito? Vai embora, pega o banquinho, sai. Mas Deus te dá uma oportunidade de você caminhar em arrependimento, em amor, em temor, em alegria na presença dEle. Amém? Amém? Não vou pedir perdão se fui duro. Ninguém pede perdão pela verdade. Eu pediria perdão se eu tivesse sido falso, ou não fiel à palavra de Deus. Mas eu quero que você se revista de temor. Está na festa nupcial, Deus te deu uma roupa, caminhe dessa forma, não abra mão,
Não negocie. Não é um prato de lentilhas que vai te arrancar tua primogenitura. Você sabe do que eu estou dizendo? Trate com amor. Tu és meu. Jesus disse: meu Pai, meu Deus, o meu Senhor, o meu é meu Deus. Pode ser o Deus de todos vocês, eu tenho certeza que é, mas é meu Deus. Eu quero me abraçar, me agarrar, viver colado e dizer: não abro mão do Senhor, Tu és o meu pastor, Tu és a minha alegria, Tu és a razão da minha vida. Eu não era nada, não servia para nada, não prestava para nada, mas o Senhor olhou para mim e me chamou para a festa, e me vestiu de vestes nupciais, e me colocou um novo cântico na minha boca, um hino de adoração ao Senhor. Não abrirei mão disso por nada na minha vida. Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. Aleluias. Glória a Deus, Santo de Israel, Santo de Israel, poderoso é o teu nome, único e verdadeiro és tu, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, com a tua palavra sendo ministrada. Meu Deus, eu quero te pedir que teus filhos, que abriram mão dessa roupa nupcial, teus filhos que trocaram, Senhor, o posicionamento, o lugar que o Senhor deu a eles em tua presença, revejam isto, Pai. Voltem a praticar as primeiras obras. Volte a caminhar em tua presença santa. Deus traz uma operação, Senhor, de despertamento neste lugar. Aviva o teu povo, aviva a nossa casa, aviva a nossa família. Senhor, não queremos ser inclusos naqueles que foram chamados, porém não escolhidos, Pai. Não queremos estar no rol daqueles que veio, está na festa, mas de qualquer jeito, e quer continuar de qualquer jeito, e seja convidado a deixar o lugar da habitação. Deus, Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, é a tua palavra. Eu quero fazer um convite. E o convite em cima da palavra de Deus. Há lugar, ainda há lugar para a tua vida. Você que está desencontrado, você que está desnorteado, você que está perdido, infeliz. E toma cuidado, porque a alma humana vicia, como eu disse no começo. Daqui a pouquinho você vai achar a solidão uma coisa normal. A morte normal, depressão normal, suicídio normal, irritação normal, perder tudo normal. E Deus tem uma festa na presença dEle. E há lugar para você. Há um lugar na mesa do rei. E na mesa do rei há abundância de pão. Na mesa do rei há prazer, há amor, há felicidade, há vida eterna, há cura. Há acerto para a família. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente. Você que está perdido. E a palavra de Deus é: há lugar para você na mesa dele. Amém? Se quiser.